To Galatians. Vamos abrir no livro de Gálatas. Chapter 6. Gálatas, capítulo 6. Verse 3. Versículo 3. If anyone think he is not something when he is nothing, he deceives himself. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Or let us try to put a different form. Ou vamos tentar colocar de uma maneira diferente. If any thinks he is not zero when he is zero, he deceives himself. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo zero, a si mesmo se engana. Let's have another word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração? Dear Lord, we thank you for this word. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. It is always a reminder that we are nothing. Ela sempre nos faz lembrar que somos nada. Your miracle is always to work in our life that make us reduce it to nothing. É a tua operação em nossas vidas que sempre nos faz ser reduzidos a nada. That you may be everything in our life. Para que tu sejas tudo em nossas vidas. We thank you, Lord. We commit this time into your hand. Te agradecemos, Senhor, e encomendamos esses momentos nas tuas mãos. Speak to our hearts, Lord. Fala aos nossos corações, Senhor. In the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now we have to ask you some questions. Então nós temos que fazer algumas perguntinhas. I see some empty seat tonight. Eu vejo alguns assentos vazios hoje à noite. I wonder some people will come late just purposely. Eu fico imaginando se alguns chegaram um pouquinho mais tarde de propósito. But it's all right. We still try to ask you some questions. Tudo bem, mas ainda assim eu vou tentar fazer algumas perguntas. We will ask someone from Joinville, Rodrigo. Nós vamos fazer a pergunta para alguém de Joinville, é o Rodrigo. Okay. All right. Now, how many miracles of Christ recorded in Gospel of John? Quantos milagres de Cristo estão registrados no Evangelho de João? 8. Okay. Could you just do it quickly? Será que você pode listá-los rapidamente? Can I cheat? No, just according to your memory. Fala segundo aquilo que você consegue se lembrar. Change of water into wine. Yes. Which chapter? Que capítulo? Chapter 2. Capítulo 2. Try to remember it, right? Okay, then. Então, the healing of the fish's son. The son of the fisher. The healing of the fish. Oh yes, that's right. Second one. Segundo. So what chapter? Que capítulo? Yeah, right. Okay. The healing of the paralyzed man. All right. Then what chapter? Que capítulo? 5. Okay. So you know very well. So go ahead. Continua. Está sabendo bem. The feeding of the 5,000. Yes. All right. Now what chapter? Que capítulo? 6. 5. No. 6. 6. He's correct. All right. Then next. Próximo. The walking on the sea. Okay. What chapter? Chapter 6. All right, then. Então, the healing of the man born blind. The blind. Okay. What chapter? 9. 9. Okay. Next. Próximo. The resurrection of Lazarus. Okay. Right. And what chapter? Que capítulo? Lázaro. Não, o capítulo de Lázaro. Eu não estou ouvindo. 11. Right, correct. And the final one. E o último? The fish of the Okay. What chapter? Que capítulo? 21. Okay, perfect. Perfeito. Very Muito good bom. answer. All right. So
Someone from Londrina, Ricardo. Também de Londrina. De Londrina, Ricardo. All right. Now, these 8 miracles can be divided into how many pairs? Esses 8 milagres, eles podem ser subdivididos em quantos pares? 4. All right. For example, what is the first pair? Qual que é o primeiro par? A transformação da água em vinho e a pesca maravilhosa. That's right. Ok. Now, why it is form a pair? Por que formam um par? Just name one reason. There Apenas are um several motivo. reasons. Tem muitas razões, mas apenas uma. Falta o vinho, outro falta o peixe. Right. Ok, correto. Okay, that's good. And then, how about the second pair? E o segundo par? A cura do oficial do rei e a ressurreição de Lázaro. A cura do oficial do rei e a ressurreição de Lázaro. Anything similar in these 2 miracles? Algo de similar entre esses 2 milagres? Estava quase morto e o outro já estava morto. Um estava quase morto, outro estava quase morto. But the final result Um is? já estava morto. Foram curados. All right. So one no longer die, another one died, risen again. Um não morreria mais, o outro foi ressuscitado. All right. Okay. Now the third pair. O terceiro par? Obrigado, Ana. A cura do paralítico Right. A cura do paralítico e a cura do cego. e a cura do cego de All right. nascença. Anything similar in these 2 miracles? Algo de similar nesses 2 milagres? Um não conseguia ver, outro não conseguia andar. Um não conseguia ver e o outro não conseguia andar. All right. Okay. Foram Okay. curados. So finally, the last pair. O último par? Multiplicação dos pães e Multi- andar sobre as águas. Multiplicação dos pães e o Senhor andando sobre as águas. So anything similar? Algo de similar aí entre os dois? Lembra o êxodo, o Senhor dando pão do céu Lembra o êxodo, o Senhor dando pão do céu? e dando ordem ao mar, da mesma forma que o Senhor pode abrir o mar, ele pode andar sobre a água. Da mesma forma que o Senhor pode abrir o mar, ele pode andar sobre a água. All right. I think Okay. very good. Because Muito bom. I didn't explain well last night. Porque ontem à noite eu não expliquei muito bem, não. So very good. Very Então, good. muito bom. Good try. Right. I think that's all for the question tonight. Acho que vão ser somente essas as perguntas de hoje à noite. So for those young people who come late, you are free. Para aqueles jovens que chegaram atrasados, vocês estão liberados. Okay. We haven't finished the first pair yet. Nós não concluímos o primeiro par ainda. Now the first miracle is very important one O primeiro milagre é um milagre muito importante. because in the Bible you have a principle called the principle of first mention. Porque na Bíblia existe um princípio que é chamado o princípio da primeira menção. Now among these 8 miracles, now the miracle of changing water into wine is the first one. Então, entre esses milagres, o milagre da transformação da água em vinho é o primeiro milagre. In other words, this is a very important miracle. Em outras palavras, este é um milagre muito importante. Because from there you are able to derive some important keys about what the Lord is doing with miracles. Porque a partir dali você consegue derivar muitos princípios importantes daquilo que o Senhor deseja ensinar por meio dos milagres. Now, when we come to the first and the last one, Quando nós chegamos ao primeiro e ao último milagre, now we understand that when Christ twists his finger in our life, nós compreendemos que quando Cristo move o seu dedo em nossas vidas, always from 0 to 0. sempre vai de 0 a 0. We begin our Christian life with 0. Nós começamos a nossa vida cristã com 0. But from there, we are being in the mode of Christ. Mas a partir desse ponto nós entramos no molde de Cristo. Because we are 0. Pelo fato de sermos 0, That's why we are moldable. é por isso que nós somos moldáveis. Because we are 0. Pelo fato de sermos 0, That's why we live a dependent life. é por isso que vivemos uma vida de dependência. That's how we survive. É assim que nós sobrevivemos.
We are always being fed. Sempre somos alimentados. We always being given. Sempre nos é dado algo. We always being helped Sempre somos ajudados because we are zero. pelo fato de sermos zero. So that's how we begin our Christian life. Então é assim que nós começamos a nossa vida cristã. But then when we reach the end of our Christian life, Mas então, quando chegamos ao fim da nossa vida cristã, again, de novo, the lesson is zero. a lição é zero. Working of the cross always reduces us to zero. A operação da cruz sempre nos reduz a zero. And working of the cross always set us into zero. E a obra da cruz sempre nos mantém em zero. That we may not cheat ourselves. De forma que nós não nos enganemos. We tend to cheat ourselves, A nossa tendência é de enganarmos a nós mesmos. especially after we are saved. Principalmente depois de sermos We salvos. receive so much grace. Nós recebemos tanta graça. Formerly we thought that we are nobody. Anteriormente achávamos que nós éramos ninguém. But somehow we are being built up by the grace. Mas de alguma forma nós somos edificados pela graça. So sometimes you think you are somebody. De alguma forma, algumas vezes você começa a achar que é algo ou Because alguém. you are somebody, Pelo fato de você achar que é alguém, instead of being given, now you are going to give. ao invés de você receber e de ser lhe dado alguma coisa, você começa a dar. Then you will bear much fruit. E aí então você produz muito fruto. Look at the fruits. Observa os frutos. Look at your work. Observa a sua obra. Full of success. Cheia de sucesso. Many invitations. Muitos convites. And you find you have your audience with a large crowd. Você vai observar que você vai ter audiências com uma grande multidão. So gradually you think that we are something. Então, gradualmente, você começa a pensar que é alguém. Actually, we are nothing. Na realidade, nós somos nada. So according to Paul, De acordo com Paulo. if anyone who is not zero, Se alguém que não é zero... yet he thought that he no, sorry. Zero. If it's someone he thinks he's not zero, yeah, actually he is zero. Se alguém pensa que não é zero, na realidade ele é zero. Then he cheat himself. Então ele está se enganando. So the twisting or the finger of Christ Então, o mover do dedo de Cristo is always to give us our own true color. sempre vai mover para poder nos mostrar a nossa We verdadeira will cor. never be deceived by our so-called success. De forma que nós nunca sejamos enganados por aquilo que é assim chamado do nosso sucesso. No matter how long we walk with Christ. Não importa por quanto tempo você caminha com o Senhor. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, remember. lembre-se, Now, the first pair of miracles o primeiro par de milagres speaks of the working of Christ. fala a respeito da obra, da operação de Cristo. When he twists his finger, Quando ele move o seu dedo, then he always brings us to zero. ele sempre nos reduz a zero. But remember, Mas we are lembre-se. zero in ourselves. Nós somos zeros em nós mesmos. Now, because of that miracle, Por causa desse milagre, then you'll find that abundance of grace. aí então você vai encontrar abundância de graça. So, with us, we always zero. Então conosco nós sempre somos zero. But with Christ, there's always something there. Mas em Cristo sempre há algo ali. So this is our lesson. Então esta é a nossa lição. So when you see the first pair, Então quando você observa o primeiro par, you see the foundation of Christian life. você vai ver o fundamento da vida cristã. How to define a Christian life? Como você define a vida cristã? Not I, but Christ. Não eu, mas Cristo. So I think this is very clear if you compare these two miracles together. Acho que isso fica muito claro quando você compara esses dois milagres lado a lado. But now we have to go one step further. Mas agora você tem que dar um passo além. Because behind these two miracles, you'll find two stories. Porque por detrás desses dois milagres você vai encontrar duas histórias. Now, from these two events, São desses dois eventos. we are reminded. Nós somos lembrados. Now, the basis A base of Christ working in you and in me. da operação de Cristo em você e em mim. When we say working of Christ, Quando nós mencionamos a operação, a obra de or Cristo, operation of Christ, ou a operação, a obra de Cristo, or the miracle of Christ in our life. ou o milagre de Cristo em nossa vida, Now we are talking about Christ in the Holy Spirit who is working in us. nós estamos falando de Cristo por meio do Espírito Santo que opera em nós. So this work is today. Então essa obra acontece hoje. This work is personal. Essa obra é pessoal. So even Christ is working today. Cristo opera até mesmo hoje. In general, you see the whole universe
Em geral, todo o universo remained the same. mantém-se da mesma maneira. But for some individual, Mas para alguns indivíduos, and something happened. algo acontece. Now it becomes so subjective. Então se torna algo tão subjetivo. Now it becomes now you think that that work is powerful in our life. Então você vai observar que aquela obra é poderosa em nossa vida. So remember, these are the miracles we are talking about. Então é desses milagres que nós estamos falando. But Mas we have to remember nós temos que nos the lembrar first pair of miracles que o primeiro par de milagres put us in a very important foundation. nos posiciona sobre uma fundação muito importante. Now, how Christ? Now, or let me put it this way: Deixa-me colocar da seguinte maneira. when Christ is working in you and in me, Quando Cristo está operando em você e em mim, when He is doing that, quando está realizando isso, He is doing based on some important foundation. Ele está realizando isso de acordo com um fundamento muito importante. In other words, Em outras palavras, He is based on the finished work of Christ in history. Ele está fundamentando essa obra na obra consumada de Cristo na história. Now, for that reason, Por essa razão, we have been given the miracle of changing water into wine. por essa razão nos foi dado aquele milagre da transformação da água em vinho. So, crucifixion, Então a crucificação, the story of the cross, a história da cruz, or redemption of the cross, ou a redenção da cruz. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is a very important fact. este é um fato muito importante. This is a historical fact. É um fato histórico. That speaks of finished work of Christ Isso fala da obra consumada de Cristo on the cross. sobre a cruz. But more than that, Mas mais do que after isso, 3 days, após 3 dias, He has been risen. Ele ressuscitou. So here you find not only death and also resurrection. Aqui você encontra não apenas morte, mas também a Now, ressurreição. first miracle tells you something about death. E o primeiro milagre se fala de algo a respeito da morte. The last miracle tells you something about resurrection. Mas o último milagre se fala algo a respeito da ressurreição. So today, how Christ worked in us, bringing us from 0 to 0. Então isso hoje nos mostra como Cristo nos transforma, nos leva de 0 para 0. It's all based on the historic fact of death and resurrection E in the past. essa transformação é sempre baseada sobre o fundamento da morte e ressurreição que aconteceu no passado. So now let us try to find it out. Então vamos tentar descobrir isso. That's why the first 2 miracles are fundamental. É por isso que esses 2 milagres são fundamentais. We have to remember, Nós temos que nos when the lembrar, Holy Spirit is working in us, quando o Espírito Santo está operando em nós, He always based on the finished work of Christ. ele sempre está baseado na obra consumada de Death Cristo, and resurrection. morte e ressurreição. Now we come to the first miracle. Agora nós chegamos ao primeiro milagre. Now, the first miracle is that our Lord really changed water into wine. Então o primeiro milagre realmente é aquele que o Senhor transforma a água em vinho. Let's talk about that miracle first. Vamos falar a respeito deste milagre inicialmente. Literally, our Lord did change the water, material water, into the material wine. Literalmente, o nosso Senhor Jesus transformou a água literal em vinho. So Literal. that was a miracle in history. Então este foi um milagre que aconteceu na história. It was true. É verdade. That's why it is recorded in the Bible. É por isso que está registrado na Bíblia. Bible never record anything which is not true. A Bíblia nunca registra algo que não seja verdadeiro. But now here's a problem. Mas aqui tem um problema. Is it possible someone can change water into wine? Será que é possível que alguém possa transformar água em vinho? Now, why this is the first miracle? Qual foi o primeiro milagre? We were told that this first miracle, our Lord tried to show His glory. Então, neste primeiro milagre, nos é dito que o Senhor procurou mostrar a sua glória. When that miracle is done, Então, quando aquele milagre concluiu, then His glory be manifested. então a sua glória foi manifesta. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now how are you going to interpret, how to explain that miracle? então como você explica este milagre? So, the only way to explain it, A única maneira de explicá-lo, we have to use the Word of God to interpret the Word of God. nós temos que usar a palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Otherwise, this miracle of changing water into wine becomes something mysterious. De outra forma, essa transformação da água em vinho se torna em algo misterioso. From this miracle, we are able to prove to everybody Então, por meio deste milagre, nós podemos provar para todo mundo when God performed,
when God or His Son perform a miracle, Quando Deus ou seu Filho realiza um milagre, any miracle in the Bible qualquer milagre na Bíblia was never against the nature, the law of nature. nunca contrariou a lei da natureza. Not at all. De maneira nenhuma. So, from the first miracle, we are given the proof. Então, desde o primeiro milagre, essa prova nos será dada. So, now how we are going to explain that our Lord Jesus changed water into wine? Mas como nós vamos explicar que nosso Senhor Jesus transformou água em vinho? The key to that explanation, A chave para essa explicação, again, in the same book, that is the Gospel of John. de novo, está no mesmo livro, ou seja, o Evangelho de João. It was Apostle John who told us this miracle. Foi o apóstolo João quem nos registrou esse milagre. So he should be the one who interpret that miracle. Então, to us. deve ser ele também que vai interpretar esse milagre para nós. So where can you find that key? Aonde você pode encontrar essa chave? Very simple. Muito simples. Chapter 15. Capítulo 15. And we were told that I am the true vine. E ali nos é dito, eu sou a videira verdadeira. So our Lord Jesus is true vine. O nosso Senhor Jesus, ele é a videira verdadeira. Remember, Lembre-se, that word true vine essa palavra videira, verdadeira, doesn't mean that all other vines are false não, ones. não significa que as demais videiras são falsas. Now in Greek there are two words for the word true. E no grego há duas palavras para a palavra verdade. Two verdadeira. words. Duas palavras. One word is the true opposite to the false. Então, uma delas se refere a verdadeiro em oposição a falso. Now John 15 did not use that word. Mas em João 15 não é essa palavra que é utilizada. So it doesn't mean that all the other vines are false ones. Então não significa que as demais videiras são falsas, não. But that Greek word is another word. Mas a palavra grega utilizada ali é uma palavra diferente. So that word is not something versus false, no. Então aquela palavra ali não é o antônimo de falso, não. No. Now it's something contrast to the shadow. Então, agora é alguma coisa que é oposto à sombra. In other words, Em outras palavras, now that word true is simply means real. então aquela palavra verdadeira simplesmente significa real. It speaks of reality. Fala de realidade. In other words, Em outras palavras, our Lord Jesus, in reality, He's a true vine. e o nosso Senhor Jesus, em realidade, ele é a videira verdadeira. All other vines are not false ones, As outras videiras não são falsas, but they are shadows. mas elas são apenas sombra. What does that O mean? que significa isso? When God created all these vines, Quando Deus criou todas as videiras, He created them according to one model. ele as criou segundo um modelo. Do you see that? Vocês veem In isso? the beginning, No princípio, when God created all the vines. quando Deus criou todas as videiras. Now, when He created all the vine, He created the vine according to one model. Então, quando ele criou todas as videiras, ele criou aquelas videiras segundo um modelo. And that model is Christ Himself. E aquele modelo é o próprio Cristo. He is the true vine. Ele é a videira verdadeira. Now, why all the vine were created according to that true vine? Então, por que todas as demais videiras foram criadas segundo aquela videira verdadeira? Because God created all these vines with a purpose. Porque Deus criou todas as demais videiras com um propósito. Now, when you see any vine, Então, de forma que quando você vê qualquer videira, it ought to remind you of that true vine. tem de fazê-lo lembrar daquela videira verdadeira. Do you understand? Você compreende? Let me try to explain it a little bit more. Deixa-me tentar explicar um pouquinho melhor. Now, when Russia was still an empire, Então, quando a Rússia ainda era um império, you know the emperor is called Tsar. então sabe que o nome do imperador o título era o Tsar. And then there was a lady emperor, a lady emperor there. Então houve então aquela imperatriz. ali And na one Rússia. day there was an artist in the palace. Então certa vez apareceu um artista ali naquele palácio. And then he put all the masterpiece Então ele colocou ali todas as suas obras-primas. in a gallery, which is the name of gallery is just beauty. Então ele colocou as suas obras-primas numa galeria cujo nome é apenas
beleza. So if you want to know what is beauty, Então, se você quiser saber o que é beleza, you just visit that room, você that simplesmente, gallery, visita aquela galeria. 250 drawings there. 250 pinturas ali. And this artist went through the whole empire. E aquele artista, ele percorreu todo o império. He has looked for 250 models, Ele procurou 250 modelos, all young maiden, todas jovens, young maiden, girls. Okay. moças. And then try to get the best of these girls. Então ele procurou selecionar a melhor entre aquelas moças. Some of them sit, and some of them stand. All different gestures. Algumas delas estavam sentadas, outras em pé, em todo tipo de pose. So if you visit that gallery, you'll find out of these 250 pictures, then you know what is beauty. Então, se você visitar aquela galeria, entre aqueles 250 quadros, você vai poder então compreender o que é a beleza. Remember, Lembre-se, if you are very careful in your observation, se você for cuidadoso na sua observação, if you really go through 250 paintings, se você observar aqueles 250 quadros, you discover actually that they all refer to one person. você vai descobrir que de fato são todos de uma mesma pessoa. That person is the emperor, the lady emperor. Aquela pessoa é a imperatriz. So, some girl when stands, Então, de forma que como um daquelas modelos ficava de the pé, way she stands a maneira como ela ficava de actually pé reminds you how the Catherine II stands. de alguma forma te fazia lembrar como Catarina II ela ficava de pé. So remember, all these drawings Então se lembre, todos esses quadros has a one focus. têm apenas um foco, It refers to one person. refere-se apenas a uma pessoa. Now the same thing. Agora a mesma coisa. God has created all things. Deus criou todas as coisas. Everything is beautiful. Tudo é lindo. When He created the sun, Quando Ele criou o sol, remember, lembre-se, there is a real sun in the beginning. há um sol verdadeiro no princípio. Christ is the real sun. Cristo é o sol And the verdadeiro. sun we see today O is sol- only the shadow of that real sun. O sol que contemplamos hoje é apenas uma sombra daquele sol verdadeiro. The real moon. E nós temos uma lua verdadeira. Now, when God created a universe, Quando Deus criou o universo, remember, lembre-se, when the Lord said, I am the true vine, quando o Senhor disse, eu sou a videira verdadeira, in another word, em outras palavras, when God created all the vines, quando Deus criou todas as videiras, He created the vines according to that model. Ele criou as videiras segundo aquele modelo. So when you observe all the vines, De forma que quando você observa todas as demais you are videiras, supposed to see some story about the true model. você tem que ver alguma história a respeito do modelo verdadeiro. When you see sunrise, Quando você vê o nascer do sol, it reminds you something about Christ. isso te faz lembrar de algo a respeito de When you Cristo. see moonrise, Quando você vê a lua it nascer, reminds you something of Christ. te faz lembrar de algo a respeito de When Cristo. you see the sunset, Quando você vê o pôr do sol, when you see the ocean, quando você vê o oceano, when you see the forest, quando você vê as florestas, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when God created heaven and earth. quando Deus criou os céus e a terra. Now, heaven and earth Céus e terra can be distinguishable, podem ser distinguíveis, but can never be separated. mas nunca podem ser separados. Why? Por quê? Because when God created this planet, Porque quando Deus criou este planeta, our earth is almost like a lake. a nossa terra era quase como um lago. It's a wonderful mirror. Era um espelho maravilhoso. So when you look heaven, you see heaven. Então quando você olha para o céu, você vê o céu. But when you look at that lake, when you look at the mirror, you also see heaven. Mas também quando você olha para a superfície daquele lago, você também vê o céu. Because everything in this planet was created according to true model in heaven. Porque tudo nesse planeta foi criado segundo o modelo verdadeiro que está no céu. So by this way, you ought to understand what is the meaning of this universe. Então, dessa maneira você tem condição de compreender qual é o significado deste universo. Our planet, our universe, O nosso planeta, o nosso were universo created foram criados for one purpose. com um propósito. Now, wherever you turn to, Não importa para onde você olhe, you see some glimpse
of heaven. Você vai ter um vislumbre do céu. But then you ask, now why today not many scientists discover that? E você vai perguntar, por que hoje os cientistas não descobrem isso? Remember, Lembre-se, it was sin that separated God and man. foi o pecado que separou o homem de Deus. From that time on, Daquele ponto em diante, God is far, far from sinners. Far, far from sinners. daquele ponto em diante, Deus estava de mais distante, cada vez mais distante dos That's pecadores. why people think there's no God. Por isso que as pessoas acham que não há Deus. That's why some people think God is dead. É por isso que algumas pessoas acham que Deus está morto. Now sin not only separated God and man, Os pecados não apenas separam o homem de Deus, sin also separated heaven from earth from heaven. mas o pecado também separa a terra do céu. So now heaven and earth with such an infinite distance. Então agora o céu e a terra têm uma distância tão infinita. Only when Christ died for you on the cross. Foi somente quando Cristo morreu por você na cruz. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. As if on one hand he took our hand. É como se com uma das suas mãos ele tomou a nossa mão. He on the other hand he took the hand of the Father. E com a the sua God. outra mão ele segurou a mão de Deus. When he was dying on the cross. Quando ele estava ali morrendo na cruz, He put these two hands together in his bosom. ele colocou essas duas mãos juntas no seu seio, On the cross. na cruz. He really made us reconcile with God. Ele de fato nos reconciliou com Deus. Now we may draw near to God. E agora nós somos trazidos para perto de We Deus. may be so near that we cannot get any closer anymore. Nós chegamos tão próximos de Deus de forma que nós não podemos nos aproximar mais. That's all because of the work of the cross. E tudo isso foi por causa da obra da At the cruz. same time, Ao mesmo tempo, when Christ died on the cross, quando Cristo morreu sobre a cruz, he just like a heavenly ladder. ele era exatamente como aquela escada celestial. On the one hand, Por um lado, his hand touched the earth, our planet. a sua mão tocou o nosso planeta, But on the other hand, mas por outro lado, a outra mão, he touched heaven. ele tocou o céu. And on the cross, Então na cruz, he bring heaven and earth closer together again. ele trouxe o céu e a terra para estarem juntos novamente. No wonder, Não é de se admirar after you are saved, que após você ser salvo, you live on earth, você vive na terra, yet is in heaven. mas ainda assim no céu. You see, brothers and Vocês sisters? veem, irmãos e irmãs? And through the working of the cross, through the work of the cross, Então por meio da obra da cruz, now even today we live on earth. ainda que hoje nós vivamos sobre a terra, We already live in heaven. nós já vivemos no céu. Because heaven is so near to us. Porque o céu está tão próximo de nós. Remember the true story of a daughter-in-law of Hudson Taylor. Não sei se você se lembra daquela história da nora do Hudson Taylor. And one day when they went through a riot in China, Então certa vez houve um motim, uma greve na China. many missionaries were in great danger. Então muitos missionários estavam passando por grande perigo. 4 days. 4 dias. They were not only limited in their action. Não apenas eles estavam limitados nas suas ações, Every minute they were under the threat. a cada minuto eles estavam debaixo da condenação da morte, Now, da in ameaça de that morte. 4 days, Isso foi durante 4 dias. later the daughter of Hudson Taylor wrote in her diary. Daughter-in-law. Mais tarde, a nora de Hudson Taylor escreveu no seu diário: He said, during those 4 days, durante aqueles 4 dias, we had a wonderful fellowship with our master. nós tivemos uma comunhão maravilhosa com o nosso mestre. He said, during those 4 days, E ela escreveu: durante aqueles 4 dias, we do not know whether we were on earth or in heaven. naqueles dias nós não sabíamos se estávamos no céu ou na terra. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now you understand. agora você entende. Because of sin. Por causa do pecado. That's why even today, if you visit the garden of vine, É por isso vineyards, É por isso que hoje, ainda hoje, se você for visitar uma vinha, é isso mesmo. and all you see just the vine, just the grapefruit, and all this. That's all. Quando você for visitar, a única coisa que você vai ver talvez sejam só os frutos, é isso. But in original creation, Mas na criação original, when God created heaven and earth, quando Deus criou os céus e a terra, when He intended to create vine,
Quando ele queria criar a videira, with the one purpose. ele queria criar a videira com um propósito. The vine is supposed to tell the story about the true vine. Aquela videira deveria contar a história da videira verdadeira. Now let me ask you, Deixa eu fazer uma pergunta. what is the story of the vine? Qual que é a história da videira? Very interesting. É muito interessante. 4 months. It takes 4 months Demora 4 meses for the vine to grow to maturity. para que aquela videira ela chegue até a maturidade. During that long 4 months, Durante aqueles 4 longos meses, and vine absorb the water from the sky. aquela videira absorve a água que desce do céu. At the same time, absorb the water from the soil. Ao mesmo tempo, absorve a água que vem do solo. So the water really enter into the trunk, into every part of the vine. Então a água realmente penetra o tronco e todas as partes daquela videira. Then one day, Então um dia, when this vine will ripen, quando as uvas estão maduras, and you find the fruit is so beautiful. você descobre que o fruto é tão lindo. The fruit is so full, O fruto é tão cheio, tão so pleno, round. tão redondinho. That's why many artists they really use this grapefruit as a model. É por isso que muitos artistas utilizam a uva como um modelo. So when the vine reach its maturity, De forma que quando a uva alcança a maturidade, when it bears much fruit, então ela está produzindo muito fruto. it speaks of fullness of life. Fala da plenitude da vida. This is supposed to be the most proud moment in the life of vine. Então isso deve ser o momento de maior orgulho na vida da videira. But then, Mas então, one day, um dia, you discover the master of vineyard você descobre que aquele viticultor will gather his people in the whole family, vai reunir toda a sua família. and then they will take those fruits from the tree, E aí então eles vão colher aqueles cachos de uva. and then they will drop into a wine press, E aí então vão colocar aqueles cachos de uva num lagar. and then their feet will tramp upon this grapefruits. E aí então os pés daquela família eles vão pisotear aqueles cachos de uva. Formerly, every fruit is beautiful, Anteriormente, cada um daqueles frutos full era of lindo, life. cheio de vida. But because they were being trodden by the feet, Mas pelo fato de eles serem pisoteados por aqueles pés, gradually they were disfigured. gradualmente eles são desfigurados. Gradually they have lost their comely form. Gradualmente eles perdem a sua forma linda. Gradually they have lost their fullness. Gradualmente perdem a sua plenitude. Gradually they will lost their perfection and their beauty. Gradualmente perdem a sua perfeição e a sua beleza. When they look at themselves, Quando olham para si mesmos, they are almost reduced to nothing. eles são basicamente reduzidos a nada. What a waste. Que perda! If you know one day we'll come to this point, Se soubesse que um dia chegaria nesse ponto, what the point of the growth? qual que é o propósito do crescimento? What the point of spending 4 months together? Para que gastar 4 meses ali? Finally, you have the maturity. Finalmente alcançou a maturidade. But that ought to be the goal. Mas ali deveria ser o alvo. But no, Mas não é. this is not the goal of the farmer. Esse não é o alvo daquele The viticultor. purpose of the farmer is not just the fruits. O propósito daquele viticultor não é o fruto. The aim of the farmer is the wine. O propósito do viticultor é o vinho. So where can you get the wine? Então como você pode obter o vinho? Only when this fruit of the grapes become disfigured. Somente quando os frutos daquela videira são desfigurados. Almost become nothing. Quase se tornam nada. Then the wine really flow out from the wine press to another vessel. E aí só então aquele vinho escorre do lagar para um outro vaso. After 4 months, Depois de 4 meses, now the story of vine is a história da videira é changing water into wine. transformar a água em vinho. But it took 4 months. Mas foram necessários 4 meses. That's the law of nature. Esta é a lei da natureza. When God created a vine tree, Quando Deus criou a videira, He already developed something in the life of vine. Ele já desenvolveu algo na vida daquela videira. The vine will take 4 months De forma que a videira vai gastar to 4 meses change the water into wine. para transformar toda aquela água em vinho. But remember, Mas lembre-se, when the wine is produced, quando o vinho é produzido, the grapefruit
being reduced to nothing. O fruto da videira foi reduzido a nada. It is that winepress Foi exatamente naquele lagar made this grape nothing. que fez com que aquele fruto se transformasse But em nada. when the grapefruit become nothing, Mas exatamente quando o fruto da videira se torna em nada, now the wine is flowing out of that nothing. é só agora que o vinho flui daquele nada. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you call this miracle? você chama isso de milagre? Because that happens every day. Porque isso acontece a cada dia. If you visit any vineyard in this country, Se você for visitar qualquer vinha nesse país, if you visit any vineyard in the United States, se você for visitar qualquer vinha nos Estados they Unidos, will tell you the same story. eles vão te contar a mesma história. So, brothers, Então, irmãos, tell me, me diga, por favor, when our Lord Jesus, quando o nosso Senhor Jesus, the true vine, a videira think about verdadeira, it, pense nisso, all the vine will create according to that true vine. todas as videiras foram criadas de acordo com aquela videira verdadeira. So now, Então when agora- the water went through him, Quando a água passa por ele, he is the true vine. ele é a videira verdadeira. Now, it won't take 4 months. Não vai demorar 4 meses. Jesus will only take less than 1 nanosecond. Para o nosso Senhor Jesus vai durar menos que 1 nanosegundo. Now, today you should know nanosecond is very, very short. Sabe que essa palavra nanosegundo hoje é muito importante. Less than nanosecond. E sabe que a duração é muito curtinha, é menos que 1 Not 4 nanosegundo. months. Não é 4 meses. You discover 6 stone jar of wine. Você descobre então que vão haver 6 talhas de vinho. Now, brothers, Irmãos, when our Lord performed that miracle, quando o Senhor realizou aquele milagre, do you think he's against the law of nature? você acha que ele agiu contrário à lei da natureza? Do you think he's destroying the law of nature? Você acha que estava destruindo a lei da natureza? That already happened in the universe. Aquilo já havia acontecido no universo. So what the Lord is doing, just do it again. A única coisa que o Senhor está fazendo é fazendo de novo. But remember, Mas lembre-se, he was able to do it with less than 1 nanosecond. mas ele foi capaz de fazer aquilo em menos que 1 nanosegundo. Why? Por quê? It proved that he is the creator. Prova então que ele é o Criador. He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. So for that reason, Então por essa razão, the glory of the Son of God being manifested. dessa forma a glória do Filho de Deus foi Now manifestada. all the vine trees change water into wine. You don't see the glory. Todas as videiras transformam água em vinho e você não vê a glória. But that day, Mas naquele dia, when Jesus changed water into wine, quando Jesus transformou a água em vinho, remember, lembre-se, we saw His glory. nós vimos a sua We glória. know that He is Son of God. Nós sabemos que ele é o Filho So de from Deus. this first miracle, Então do seu primeiro we milagre, know that Christ is Son of God. nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus. This is our foundation, brothers and sisters. Essa é a nossa fundação, irmãos e irmãs. This is the fundamental truth. Essa é uma verdade fundamental. But more than that, Mas ainda mais do que you isso. remember how He said to His mother, Você se lembra como ele disse para sua mãe? His woman, Ele disse, mulher, now my time hasn't come yet. meu tempo não é chegado. What does that mean? O que significa isso? What does He mean? O que ele quis dizer com isso? Very simple. Muito simples. Because our Lord is a true vine. Pelo fato do nosso Senhor ser a videira verdadeira. Of course, His purpose is to change water into wine for the world. É claro que o seu propósito é transformar a água em vinho para o mundo. But He said, Mas ele disse, that moment hasn't come yet. aquele momento não chegou ainda. You know why Jesus changed water into wine? Sabe por que o Senhor Jesus transformou a água em vinho? Because they have no more wine. Porque eles não tinham mais vinho. Do you see that? Vocês veem isso? When the wedding banquet has no more wine. Quando aquela cerimônia de casamento não tinha mais o vinho. So when the wedding banquet was brought into the end of the natural resource. Quando aquele banquete de casamento chegou ao fim dos seus recursos naturais. Now is the time for the Lord to perform miracles. Agora é o momento para que o Senhor realize o milagre. If you still have some resources, Se você ainda tem algum recurso, that miracle will happen. esse milagre não vai acontecer. Now, brothers, Agora, irmãos, our Lord is true o vine. nosso Senhor, ele é a videira He verdadeira. wants to bring the sweet wine to this world. Ele deseja trazer aquele doce vinho para este mundo. But at that time, the world was not ready yet. Mas naquele momento, o mundo ainda não estava pronto. Because the world never didn't say that
we have no more wine. Porque o mundo não estava dizendo, nós não temos mais vinho. Now our Lord was waiting. E o nosso Senhor Jesus esperou. He wanted to wait for the moment that the world said we have no more wine. Ele estava aguardando por aquele momento em que o mundo dissesse, não temos mais vinho. Then that's the moment he will change the water into wine. Então é aquele momento em que ele vai transformar a água em vinho. So the first miracle Então o primeiro milagre really tells us the story of redemption. realmente nos fala da história da redenção. When our Lord died for us on the cross, Quando o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, not only deal with our sins, Ele não apenas lidou com o He nosso wanted pecado, to bring the sweet wine to this world. mas Ele queria trazer aquele vinho doce para o mundo. He wanted to bring the sweet joy to this world. Ele queria trazer esse Sweet joy. o doce gozo para esse mundo. Now remember, brothers and sisters, Agora lembre-se, irmãos e He is irmãs, not able to perform the miracle ele não pode realizar aquele milagre unless we are really brought to nothing. a menos que nós cheguemos a nada. So he said to his mother, Então ele disse para sua mãe, my time hasn't come yet. a minha hora não é chegada. In another Em word, outras palavras, now the moment I truly will change water into wine for this o world momento em que eu vou realmente transformar água em vinho nesse mundo hasn't come yet. não chegou ainda. So, brothers and sisters, Então, that's irmãos e chapter irmãs, 2. isso no capítulo 2. But then, when you come to chapter 11, Quando você chega ao capítulo 11, now, brothers and sisters, agora, irmãos, and you discover, let me check, I think it should be 11. eu creio que é o capítulo 11. No, I think should be chapter 12. Chapter 12, yes. É no capítulo 12. Now, why chapter 2? Try chapter 12. Por que no capítulo 12? Because we were told that in chapter 12, there were some Greeks who came to visit Jesus. Porque no capítulo 12 nos é dito que alguns gregos vieram procurar a Jesus. He said to his disciples, E ele disse aos seus discípulos, we would like to see Jesus. queremos ver a Jesus. Now, brothers, Irmãos, this is the moment our Lord Jesus was waiting for. era este momento pelo qual o Senhor esperava. Do you know that these disciples of philosophers, Sabe que esses discípulos, eles eram filósofos. these disciples of Socrates, these disciples of Aristotle, these disciples of Plato, Esses que vieram procurar o Senhor eram discípulos de Aristóteles, de Platão. do you know how they tried to build the world? Você sabe como eles procuravam construir o mundo. Almost tried to make heaven out of the world. É como se eles quisessem transformar a terra em céu. They want a perfect man. Eles queriam um homem perfeito. Not only that, Não apenas isso. they want the world is perfect. Eles queriam também que o mundo fosse perfeito. So they want to create heaven on earth. Eles queriam criar um céu na terra. That was their dream. Esse era o sonho deles. But for 500 years, Mas por 500 anos, finalmente, they discovered their dream will never be realized. eles descobriram que o sonho que eles tinham nunca seriam So cumpridos. that's why they say, we would like to see Jesus. É por isso que eles disseram, nós queremos ver Jesus. We have no more wine. Não temos mais vinho. According to ourselves, De acordo conosco, we can never bring heaven to this earth. nós nunca conseguiríamos trazer o céu à terra. This world is getting worse and worse and worse. Este mundo está ficando cada vez pior. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, finally in history, finalmente na história, the world has come to the point that o mundo chegou àquele ponto we have no more wine. que nós não temos mais vinho. So, because of that, Por causa disso, and then Jesus said, então Jesus disse, the hour has come for Son of Man to be glorified. respondeu Jesus, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Now, this is the moment I'm waiting for. Esse era o momento que eu aguardava. The hour has come. A hora é chegada. The hour for me to go to wine press. A hora que eu devo ir para o lagar. Now, the hour that the 6 stone jars of wine will be reproduced. É a hora em que aquelas 6 talhas de pedra de vinho vão ser produzidas. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now the time has ripened. agora o tempo está maduro. Now this is the time for the Lord to go to the cross. Agora é o momento para que o Senhor vá até a cruz. And that cross E aquela cruz speaks of the winepress. fala do lagar. When our Lord went through the cross, Quando o nosso Senhor
passou pela cruz. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, that cross simply means the winepress to him. aquela cruz para ele significa o lagar. He is the true vine. Ele é a videira verdadeira. Now, brothers, Agora, irmãos, remember, on lembre-se, the Mount of no Transfiguration, Monte da Transfiguração, you witness every fruit of the grapes. você vê ali cada fruto da videira, So full, tão pleno, so beautiful, tão lindo, so glorified. tão glorificado. You see the transfiguration of our Lord. Você vê a transfiguração do nosso Senhor. My brothers and sisters, Mas, irmãos e he was irmãs, supposed to ascend to heaven there. ele poderia ter subido ao céu ali, No, mas não. he's the true vine. Ele é a videira The verdadeira. purpose of the Heavenly Father O propósito do Pai Celestial is some sweet wine will come out from that true vine. era que um doce vinho saísse daquela videira So verdadeira. finally, brothers, Então, finalmente, irmãos, he said the hour has come. ele diz, é chegada a hora The Son of Man will be glorified. de ser glorificado o Filho do In Homem. other words, Em outras palavras, the Son of Man will go through that winepress. ou seja, o Filho do Homem vai passar por aquele lagar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when our Lord, quando o nosso who Senhor, is the Son of God, que é o Filho de Deus, being tortured, being against, being insulted by mankind foi torturado e foi insultado pela humanidade on that cross, naquela cruz, even our God, even the rod of wrath fall upon our Lord. então naquele momento a vara da ira de Deus caiu sobre o nosso Senhor. And our Lord cried out, E o nosso Senhor clamou, my God, why you have forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, we all know that todos nós sabemos, our Lord should be able to ascend to heaven from Mount of Transfiguration. nosso Senhor poderia ter subido ao céu do Monte da But Transfiguração, for you and for me, mas por causa de você e de mim, the true vine, a videira verdadeira, finally, finalmente, he went through the cross. passou pela cruz. He has performed Ele realizou the most great or the greatest miracle in the universe. o maior de todos os milagres neste universo. My brother and sisters, Meus irmãos e the irmãs, first miracle of John o primeiro milagre em João reminds of the greatest miracle in history. nos faz lembrar do maior milagre de toda a história. Jesus Christ died for us on the cross. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós And na cruz. that cross is his winepress. E aquela cruz é o seu lagar. He not only died for our sins, Ele não apenas morreu pelos nossos he pecados. not only take away our sins. Ele não apenas removeu os nossos pecados. His purpose is that O seu propósito era the sweet wine may flow out of that winepress. para que um doce vinho fluísse daquele lagar. When we believe in Lord Jesus, Quando nós cremos no Senhor Jesus, brothers and sisters, irmãos e irmãs, what do you receive? o que você recebe? You receive the best wine. Você recebe o melhor vinho. But remember, Mas lembre-se, before you receive that wine, antes de você receber aquele vinho, our Lord Jesus went through that wine. o nosso Senhor Jesus passou por aquele lagar. That cost of the greatest miracle. Este foi o custo do maior When the milagre. greatest miracle happened in history, Quando o maior milagre aconteceu na história, it took the life of our Lord. foi necessário a vida do nosso More Senhor. than that. E mais do que Think isso, about it. pense nisso. He is a perfect Son of Man. Ele é o Filho do Homem perfeito. He has been crushed. Ele foi esmagado. He has been trodden down. Ele foi pisoteado. He has been broken. Ele foi quebrado. He said, "This is my body broken for you." E ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. On that cross, Naquela cruz, on that winepress, naquele lagar, Jesus has been broken as if into zero. o Senhor Jesus foi partido como se para zero. He became zero for you and for me. Ele se tornou zero por você e por Finally. mim. Finalmente, When we receive Jesus Christ as our Savior, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso we Salvador, all witness to the world. todos nós testificamos para o mundo. We have the best wine until today. Nós temos o melhor vinho que já existiu. This is our testimony. Esse é o nosso testemunho. Brother and sister, Irmãos e irmãs, do you see that? vocês veem isso? Why today Christ worked in you and in me? Porque Cristo hoje opera em você e em mim. Why He reduced us to zero? Por que Ele nos reduz a zero? Because He wants to transform us into the image of Christ. Porque Ele deseja nos transformar à imagem de Cristo. How Christ went through winepress. Da forma como Cristo passou pelo lagar. The same way we are being reduced to zero. Da mesma forma Ele foi reduzido a zero. But brothers and sisters, Mas irmãos e when irmãs, we become zero, quando nós nos tornamos zero, something of Christ algo de Cristo flowing out of our life. flui da nossa vida. And then the whole world
being nourished. Então todo mundo vai ser alimentado. So, my brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, thank God. graças a Deus, Do you see that? vocês veem isso In the universe, no universo, in history, na história. there was the greatest miracle of God Aconteceu o maior milagre de Deus, being described by first miracle here. que está descrito no primeiro milagre aqui. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now today, hoje, Holy Spirit is doing something in you and in o me. Espírito Santo está fazendo algo em você e em mim. Reproduce something in history, now reproduce something in you and in me. É alguma coisa que ele produziu na história, está produzindo em você e em mim. Then we live life. Então nós vivemos uma vida, No longer I, não mais eu, but Christ who lives in me. mas Cristo que vive em mim. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, sometimes algumas vezes we refuse to give up. nós recusamos a desistir. Sometimes we refuse to consecrate. Nós recusamos a nos dar, nós We recusamos a hold nos consagrar. ourselves so tightly. Nós nos seguramos tão firmemente. We don't want to be disfigured. Nós não queremos ser desfigurados. We treasure our fame. Nós entesouramos a nossa We fama. treasure our life. Nós entesouramos a nossa vida. We treasure our belonging. Nós entesouramos aquilo que temos. We will never let them go. Nós nunca permitimos que eles se vão. But, brothers and sisters, Mas, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem isso? When the Holy Spirit is working in you and in me, Quando o Espírito Santo está operando em você e em mim, He always reminds you what happened in history. ele sempre te faz lembrar daquilo que aconteceu na When história. you see the scar in His hand, in His feet, Quando você vê aquelas marcas nas suas mãos, nos seus you pés, cannot help but offer yourself to the Lord. você não consegue resistir, senão se You say, oferecer ao Lord, you Senhor. take it over. Senhor, o Senhor assuma. You do whatever you O want. Senhor faça o que o Senhor desejar. Then, brothers, E então, irmãos, then the first miracle happened. e aí então o primeiro milagre vai And acontecer. then we're being reduced to zero. E aí então seremos reduzidos para zero. We are decreased. Nós diminuímos Then Christ is increased. para que Cristo possa crescer. So, brothers, Então, irmãos, this is the foundation of the working of Christ in you and in me today. este é o fundamento da operação de Cristo na sua vida e na minha vida. All the miracles in our life Todos os milagres em nossa vida is always based on the greatest miracle in history. estão sempre fundamentados no maior milagre da You história. don't find any other miracle, brothers and sisters. Você não vai encontrar qualquer outro milagre, If irmãos you e know irmãs. all the miracle in the Bible, Mesmo que você lê todos os milagres da and Bíblia. if you do not realize that actually the greatest miracle happened 2,000 years ago, E se você não vir nisso que o maior milagre aconteceu há 2000 anos, His death and His resurrection. a sua morte e a sua ressurreição. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, His crucifixion is a great miracle. a sua crucificação é um grande milagre. 3 days later, 3 dias depois, His tomb was empty. o seu túmulo estava vazio. Thank God. Graças a Deus. Death and the resurrection Morte e ressurreição is the one miracle. é um milagre. Because normally when people try to get the wine, Normalmente, quando as pessoas desejam obter o vinho, they have 2 vessels. eles têm 2 vasos. One bigger one, one small one. Um vaso grande e um vaso menor. Now in the bigger one, No vaso grande, called wine press, que é chamado lagar, now all the feet will be upon the grapes. ali os pés vão pisotear as uvas. The water is produced. O vinho é produzido. That speaks of death. Ali fala de morte. But then when that wine go to the lower vessel, Então, quando aquele vinho flui para o vaso menor, that's resurrection. aí é ressurreição. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, if you ask me, se você me perguntar what is the greatest miracle in the history? qual é o maior milagre de toda a história, The death and the resurrection of our Lord. a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Now, Cristo. based on that wonderful fact, Baseado naquele fato maravilhoso, Holy Spirit is working in you and in me. e o Espírito Santo está operando em você. You say, why so much trouble? Por que tanto lutar, tanta labuta? Because we are being transformed into His image. Por que tanta tribulação? É porque estamos sendo transformados à sua imagem. Now, that's the first miracle. Agora, esse é o primeiro milagre. Now, how about the last miracle? E o que nós podemos dizer a respeito do último milagre? After resurrection of our Lord, Após a ressurreição do nosso Senhor, Peter heard the news, Pedro ouviu as boas novas, especially when the Lord was risen. especialmente quando o Senhor ressuscitou. He asked people to send a message to Peter. E o Senhor pediu que mandassem uma mensagem para Pedro. He said, tell my disciples. Diga aos meus discípulos, Now,
He has 11 disciples. Lembra-se, ele tinha 11 discípulos. But then the Lord continued to say, Mas o Senhor continuou a dizer: tell my disciples and Peter. digam aos meus discípulos e a Pedro. Think about it. Pense nisso. Peter had denied the Lord 3 times. Pedro negara o Senhor 3 vezes. When that message reached his ears, Quando aquela mensagem alcançou os seus ouvidos, you can imagine what kind of feeling he will have. você pode imaginar que tipo de sentimento estava no seu coração. This phrase almost like music. Aquela frase soava como música. Tell my disciples and Peter. Diga aos meus discípulos e a Pedro. In that phrase, Naquela frase, full of grace, cheia de graça, full of forgiveness. cheia de perdão. Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos e irmãs, for somehow, de alguma forma, and you know, at that time, sabe, naquela época, and you can imagine that Peter was full of shame. você pode imaginar que Pedro estava muito envergonhado. In the beginning, No princípio, he was so confident. ele foi tão consolado. He will never fall. He will never fail. Ele nunca cairia, But he denied the Lord 3 times. mas ele negou o Senhor 3 vezes. What a failure. Que falha! Peter was really brought to 0. Pedro, de verdade, foi trazido para To the zero, very end of his natural life. para o fim da sua própria vida He natural. thought he will be victorious. Ele achava que seria vitorioso, It ended up with a tragedy. mas terminou em tragédia, Full of shame. cheio de vergonha. Now here's good news. Mas agora ele ouve as boas novas. Tell my disciples and his disciples. Diga aos meus discípulos e a Pedro. The Lord already forgiven him. O Senhor já havia perdoado a Think ele. about it. Pense nisso. After you sin terribly, Após você pecar terrivelmente, now the Lord forgive you. agora o Senhor te perdoa. Now you know that you are being forgiven. Agora você sabe que você You foi are being perdoado. restored. Você foi restaurado. That's really good. Isso é muito bom. But somehow something in you Mas de alguma forma há algo em você make you feel very weak. que te faz sentir muito fraco. You are not satisfied with yourself. Você não está satisfeito consigo Yes, mesmo. Lord already forgive me. Oh, sim, Senhor, o Senhor já me perdoou. The Lord may use me again. Que o Senhor possa me usar novamente. But yesterday I fell. Mas ontem eu caí. How can I guarantee when I being restored I won't fail again? Como que eu posso garantir que quando eu for restaurado eu não vou cair de novo? So Peter now really know himself. Mas Pedro agora conhecia a si mesmo. He knows that how untrustable, how untrustworthy of his life. Ele sabia quão infiel era a sua própria vida. Now, brothers and sisters, so he feel very discouraged. Então ele se sentiu muito desencorajado. Now, no doubt, Não he há has been dúvida forgiven. que ele foi, não há dúvida que ele foi No perdoado. doubt, he's still the disciple of Christ. Não há dúvida que ele era discípulo de Cristo. But if Mas- you think of future, Se você pensar no futuro, think of tomorrow. pense no amanhã. How can I go on from there? Como eu posso prosseguir a partir deste ponto? So if you read John chapter 21, E se você então ler João capítulo 21, that probably was the very down moments of Peter's life. talvez aquele tenha sido o momento mais baixo na vida de Pedro. And because he was so discouraged, Pelo fato de estar tão he would desencorajado. like to go back to his old profession. Ele queria retornar à sua antiga profissão. He used to be the expert in the Sea of Galilee. Ele era um especialista ali no Mar da He Galileia. was a professional fisherman. Ele era um pescador profissional. So formerly he came from that world. Inicialmente ele saiu daquele mundo, Now he wants to go back to that world. mas agora quer voltar para aquele mundo. So he said, "Let me go to fish." E aí ele diz: deixe-me voltar para Another pescar. 6 disciples say to him that, "Let me go together." E os outros 6 discípulos falaram com ele: nós vamos também. So think about it. Então pense nisso. Here you find 7 disciples together. Aqui você vê 7 discípulos juntos. Peter as a leader. Pedro como líder. Now they went to the sea. Eles voltaram para o mar. And they tried to catch their fish. E eles tentaram apanhar aqueles peixes For the whole evening. por uma noite inteira. Now they reported they caught nothing. E o relato é que eles não apanharam sequer um peixe. And by that time the Lord was on the seashore. Mas naquele momento o Senhor Jesus estava na praia. The Lord asked them, E o Senhor perguntou a eles: "Little children, filhinhos, do you have anything to eat?" tendes algo para comer?
Now, brothers, Agora, irmãos, remember, lembre-se, the same phrase a mesma the frase Lord has uttered when they were in Jerusalem. o Senhor pronunciou quando eles estavam lá em Jerusalém. When they gathered together in Jerusalem. Quando eles se reuniram lá em Jerusalém, Then Jesus asked them, little children, do you have anything to o eat? Senhor Jesus perguntou a eles: filhinhos, tem algo para comer? They have something. Eles tinham algo. They have had their supper. Eles haviam acabado de cear. They still have boiled fish left. Eles ainda tinham aquele peixe assado. Only a small piece of fish. Talvez um pedacinho só de peixe. They say, we have. Eles disseram: nós And they temos. gave to the E Lord. deram aquilo ao And Senhor. the Lord ate before them. E o Senhor comeu diante deles. So when we are in Jerusalem, Então, quando nós estamos em Jerusalém, so when we are in the will of God, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, we always have something to give to the Lord. sempre nós temos algo para dar para o Senhor. But now they are in the Sea of Tiberias. Mas agora eles estavam lá no mar de They Tiberíades. went back to their old profession. Eles retornaram à profissão antiga. They went back to their old world. Eles voltaram para o próprio mundo. Now, formerly, Anteriormente, they reject the world. eles rejeitaram o mundo. Now they discover Mas agora eles descobriram the world reject them. que é o mundo que os havia For rejeitado. whole night, Por uma noite inteira, they caught nothing. eles apanharam nada. And then the same phrase from the same person. E a mesma frase agora da mesma pessoa. Little children, Filhinhos, have you anything to eat? tendes algo para comer? Of course, nothing. É claro que nada. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, because they not only nothing for themselves, não apenas eles não tinham nada para si mesmos, nothing for the Lord. mas também não tinham nada para dar ao Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how often the Lord said to you, little child, have you anything to eat? quantas vezes o Senhor já se dirigiu a você e te disse: filhinho, você tem algo para comer? This time, Desta vez, Peter has nothing for themselves. The disciple had nothing for themselves. desta vez os discípulos não tinham nada para si mesmos, Also, nothing for the Lord. mas também não tinham nada para dar ao Senhor. So, brothers, Então, irmãos, that's what happened. é isso que aconteceu. They, for the whole night, Por uma noite inteira, they caught nothing. eles apanharam nada. So, the result is zero. Então o resultado é zero. Only when they are reduced to zero, Apenas quando eles são reduzidos a zero, now God begins to work. agora Deus começa a operar. Now Christ begins to twist his finger. Agora Cristo começa a mover o seu dedo. Just one word. Apenas uma palavra. The Lord said, O Senhor disse, cast your net on the right side of the boat. o Senhor apenas disse: lançai a rede à direita do barco. Think about it. Pense nisso. Last night, for the whole night, A noite inteira, these seven professional fishermen, 7 pescadores profissionais. they definitely tried the left, the right, the front, and the back. É claro que eles tinham tentado à direita, à esquerda, à frente, atrás. They exhausted every possibility, and then they said nothing. Eles exauriram todas as possibilidades e finalmente disseram nada. This is a professional report. Esse é um relato profissional. In scientific language, Na linguagem científica, nothing. nada. But brothers, Mas irmãos, but just one word from mas Christ. apenas uma palavra de Cristo: Cast the net to the right hand. lançai a rede à direita do barco. 153 fish. E aí então 153 peixes. Now miracle happened. Agora o milagre acontece. From zero fish De 0 peixes to 153 fish. para 153 peixes. That's a wonderful miracle. Isso é um milagre maravilhoso. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, why fish? por que peixe? You have to remember. Tem que se lembrar. We have to remember this. Nós temos que lembrar do seguinte: When Jesus first called his disciples, quando o Senhor Jesus inicialmente chamou seus discípulos, he only say, "Follow me." ele simplesmente disse sigam-me. That's all. Só isso. Come to the fount of blessing. Venham para a fonte de bênção. Come to the source of life. Venham para a fonte da vida. That's it. Só isso. God never say, "Follow me. O Senhor nunca havia dito sigam-me I will make you fishermen." e vos farei pescadores de homens. No, that's later. Não, isso aconteceu mais And our tarde. Lord didn't say at that time, Isso eu também não disse naquela "Follow época. me Sigam-me and take up your cross. e toma a tua cruz. Deny yourself." Negue-se a si mesmo. That again later. Isso também foi falado mais Now, tarde. How can you become fishermen? Como você pode se tornar um pescador de How homens? are you able to take up your cross and follow the Lord Como você pode tomar a sua cruz e seguir o if Senhor? you never come to the source of life? Se você nunca chegar à fonte da vida. What disciple?
O que é o discípulo? Everything is by grace. Tudo é pela Just graça. come and follow me. Simplesmente venha e siga. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, So after 1 year of training, após 1 ano de treinamento, because you are feed upon life. porque eles se alimentavam na vida. So after 1 year later, Então, 1 ano depois, so Jesus when met Peter and Andrew again, quando o Senhor se encontrou com Pedro e André novamente, now 1 year later, 1 ano depois, the Lord Master o said, mestre disse: follow me. I siga-me will make you fisher of men. e vos farei pescadores de homens. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se. why follow me? porque segue-me. Now, we need to feed upon the source of life. Nós precisamos nos alimentar na fonte da vida. Now, that's something when our life is flowing, is growing, Quando a nossa vida está crescendo, then we begin to become fishermen. então nós começamos a nos tornar pescadores de Then homens. we'll have some contribution. Aí então teremos alguma contribuição. Then we'll become fruitful. Aí então nos tornaremos prolíficos, So frutíferos. that's second stage. Esse é o segundo estágio. Now, third stage, Mas o primeiro estágio, when disciples follow the Lord, quando os discípulos seguiam o Senhor, then one step further, então um passo além. if you want to follow me, Se você quer me seguir, deny yourself negue-se a si and mesmo. take up your cross Toma a and tua follow cruz me. e siga-me. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, first stage, primeiro estágio, second stage, segundo estágio and third e o stage. terceiro estágio. But the foundation is this. Mas o fundamento é o seguinte: You ought to experience the first miracle. você precisa experimentar o primeiro milagre. Thank God. Graças a Deus. And now you are being given you are given the promise. Agora lhe é dada a promessa. You will become useful. Você vai se tornar útil. You will have contribution in the kingdom of God. Você vai dar uma contribuição para o reino de Deus. Now that's second stage. Esse é o segundo estágio. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, how can they be? So that's how the Lord Jesus called them. foi assim que o Senhor Jesus os chamou. I will make you fisher of men. Vos farei pescadores de homens. After a few weeks later, Após poucas semanas, you know, and then one day então um dia, the Lord was speaking to a crowd. o Senhor Jesus estava então falando para uma multidão. It was so crowded. Estava tão cheio ali. So the Lord Jesus borrowed the boat from Peter. Então o Senhor Jesus tomou o barco de Pedro emprestado. So he gave the sermon from the boat. E aí então ele proferiu aquele sermão a partir daquele barco. So after he had given the sermon, probably for the whole morning, Após ele concluir o seu sermão, que talvez tenha durado toda a manhã, then he said to Peter, aí então ele falou para Pedro: now let's go launch the deep and fish. então vamos para o fundo do mar, para o alto mar e vamos lançar a rede. In other words, Em outras palavras, this time who initiated the fishing? desta vez, quem foi que deu início à pescaria? According to natural life of Peter, De acordo com a vida natural de Pedro, he was a professional fisherman. ele era o pescador profissional. Do you see? Vocês veem? The Lord said, I will make you fisherman. I will make you a fisher of men. O Senhor Jesus disse a ele: você se tornará um pescador de homens. The way you catch the fish. A maneira como você pega o peixe The same way you gain people for Christ. vai ser a mesma maneira como você vai ganhar pessoas para Cristo. The same É principle. o mesmo princípio. But now, brothers, Mas agora, irmãos, here you discover the Lord had to teach Peter some lesson. você descobre que o Senhor tinha que ensinar uma lição a Pedro. Peter has full confidence with his own profession. Pedro tinha total confiança na sua própria profissão. He knew that there will be no fish. Ele sabia que não haveria peixe. That's the reason his boat and the boat of John, that's why John went out to wash the nets. Foi por isso que João estava ali lavando as redes. He knew it very clearly. Sabia muito bem. That morning there will be no fish. Naquela manhã não teria peixe nenhum. So now the master won the boat. Let him have the boat. Mas agora o mestre, que é o barco, deixa que ele If tenha o I barco. don't give the master the boat, that boat will do nothing that whole morning. Porque se nós emprestarmos esse barco para o Senhor, aquele barco não ia fazer nada a manhã So toda. now at least I'm very useful. Pelo menos ele vai ter alguma utilidade. I have nothing to do. Não tem nada para If fazer. I have something to do, Se eu tivesse algo para I fazer, will fish. eu ia Because I have pescar. nothing to do. Mas não tem nada para When fazer. my master won the boat, let him have the boat. Quando meu mestre pediu o barco, deixa ele ter o barco. That's the way of our consecration. Essa é a maneira da nossa consagração. So you see, brother, that's how Peter gave the Lord the boat. Foi assim que Pedro deu o barco ao Senhor. But our Lord never owe people anything. Mas o nosso Senhor nunca fica devendo nada a He ninguém. knew that for the whole morning. Ele sabia que durante toda a manhã, He borrowed the boat of Peter. ele tomou aquele barco de Pedro If emprestado. Peter used the same time,
Se Pedro tivesse utilizado aquele tempo to catch the fish, para pescar, he may get one boat or two boats of fish. talvez ele pudesse apanhar um barco ou 2 barcos Our cheios de peixe. Lord never owe anything, anybody. O Senhor nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Even Peter was his disciple. Ainda que Pedro fosse seu discípulo, He didn't want owe him anything. ele não queria dever nada ao seu He discípulo. want to return one boat or two boats of fish to Peter. Ele queria devolver a Pedro um barco ou 2 barcos cheios de peixe. Peter did not know it. Mas Pedro não sabia disso. It was Jesus said, "Let's go to the deep and fish." Mas foi o Senhor Jesus que disse, vamos para o alto mar e vamos Now you pescar. can imagine Agora você pode imaginar. how Peter will react. Sabe como Pedro reagiu, né? Now, as far as fishing is concerned, who is the expert? No tocante à pescaria, quem que era o Of especialista? course, Peter. Claro que era Pedro. As far as sermon is concerned, No tocante ao sermão, who is the expert? quem era o especialista? Of course, our Lord Jesus. Claro que o Senhor Jesus. So think about it. Então pense Now nisso. the master asking the expert, Agora o Senhor está pedindo para o especialista. go and fish. Vai pescar. And Peter knows that there will be no E fish. Pedro sabia que não tinha peixe nenhum. Just wasting time. Simplesmente seria uma perda de Just tempo. wasting all the nets. Perder e desperdiçar as redes. So Jesus said, Então Jesus diz, lay down the nets. ele Jesus lança as redes. Now in Greek, the net in plural. No grego, a rede está no plural. Now finally, Finalmente. and Peter really laid down the nets. Então Pedro finalmente lançou a rede. But when Peter laid down the net, Quando Pedro lançou a rede, that net was singular. aquela rede está no In singular. another word, Em outras palavras, Jesus said you have to lay down many nets o Senhor Jesus disse, lança muitas redes, because there will be many fish. porque vai ter muito peixe. But Peter know there will be no fish. Mas Pedro sabia que não ia ter peixe nenhum. Even you send one net down is a waste. Ele sabia que mesmo lançando uma rede seria um desperdício. So secretly he just put one. Então secretamente ele só jogou uma redezinha. Do you see that? Sabe disso? And then finally Então finalmente he discovered he made a mistake. ele descobriu que cometeu um grave erro. He did not know that Ele não sabia when our Lord whistling que quando o nosso Senhor assobiasse, and all the fish gathered together. todos aqueles peixes se aglomerariam Brothers ali. and sisters, Irmãos e not irmãs, just one boat, não apenas um barco de peixe, 2 boats. 2 barcos Think about cheios de it. peixe. Pense nisso. That morning, Aquela manhã, if Peter went out and fished, Pedro saiu para pescar. at most one boat of fish. Talvez no máximo ele alcançaria um barco cheio de peixes. Jesus always give out extra grace. O nosso Senhor Jesus sempre dá graça Not just extra. one boat, Não apenas um barco, 2 boats. 2 barcos. Think about it. Pense nisso. Now Peter discovered what happened. Agora Pedro descobriu o que aconteceu. So he prostrated before our Lord Jesus. Aí então ele se prostrou diante do Senhor Jesus. Think about it. Pense He nisso. prostrated upon those fishy fish. Ele se prostrou sobre aqueles peixes. He forgot himself. Ele esqueceu de si mesmo. He said, "Leave me, my Lord, Master. Aparta-te de mim, Senhor e Mestre, I am a sinner." porque sou pecador. Why sinner? Por que pecador? When the Master said, "Many nets," Quando o Senhor havia dito muitas redes, I only give one net. eu só lancei uma rede. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he did not know that ele não sabia our Lord is the Lord of the universe. que o nosso Senhor era o Senhor do universo. When he was whistling, Quando ele estava subiando, fish will all gather together. todos os peixes se aglomerariam ali. So, brothers, Então, irmãos, after that, depois disso, Jesus said to his disciples, o Jesus disse aos seus discípulos, "From now on, de agora em diante, you will become fisher of men." vocês serão pescadores de homens. Now you learn lesson. Agora vocês aprenderam a lição. When you are reduced to zero, Quando vocês são reduzidos a zero, even you think you are expert. ainda que você ache que você seja um especialista, Now, brothers, agora, irmãos, he is your master. ele é seu mestre. Are you willing Você está to desejoso listen, to obey to him? de obedecê-lo? Now, brothers, Irmãos, after they learn the lesson, após eles terem aprendido a The Lord lição, said, o Senhor disse, from now de agora em diante, on, you will be fisher of men. vós sereis pescadores de homens. So, in another word, Em outras palavras, from that time on, daquele momento em diante, they become fruitful. eles se tornaram frutíferos. Now they learn a lesson. Agora eles aprenderam a lição. Don't think that you are even in Peter's own field. Não acha que na própria área de trabalho de Pedro, Our Lord Jesus is his master. o nosso Senhor Jesus também naquela área, ele é o mestre de Pedro. Now, brothers, Irmãos e irmãs, that's the way to fruitfulness. esse é o caminho da plenitude, da frutificação. Here you find a miracle. Aqui você encontra um milagre. But
that all happened before the resurrection of our Lord. Mas tudo isso aconteceu antes da ressurreição do nosso Senhor. Now, here is another foundational matter. Aqui está um outro assunto fundamental. How can we become fruitful? Como nós podemos nos tornar frutíferos? What is our service? Qual é o nosso serviço? Our service is flow of our life. O nosso serviço é o fluir da nossa vida. Now think about it. Pense nisso. What is life? O que é vida? Jesus, we were told that in Him was life. Nos é dito que nele estava a vida. Jesus, I am the life. O Senhor Jesus disse, eu sou a vida. Do you know do you know how costly is that statement? Você sabe qual o custo dessa afirmação? Because if anything which is life, Porque qualquer coisa que seja vida it will go through a test. vai passar por um teste. So finally, Então, finalmente, if anyone claim that He is a life, se qualquer um disser que ele é a vida, if we really believe that in Him was life, se de fato nós cremos que nele estava a vida, now after our Lord Jesus então, após o Senhor Jesus died on the cross, ter morrido na cruz, then He entered into the territory of death. então ele entrou no território da morte. Remember, Lembre-se, all the people enter into the territory of death. todas as pessoas entram no território da morte. What does that mean? O que significa isso? After that territory, Após aquele território, no life come out from that death. nenhuma vida sai daquela morte. Brothers, Irmãos, we live on earth. nós vivemos na terra. We have a life, Nós temos vida. but remember, one day when we enter into that territory, Um dia, quando nós entrarmos naquele território, we will never come back. nós nunca vamos voltar. So some people suggest that Algumas pessoas sugerem the heaven, the sky, almost like the top of the coffin, o céu visível aqui é como se fosse a tampa do caixão. and the land almost like the bottom of the coffin. E a terra aqui é como se fosse o fundo do caixão. Now, many years, Muitos anos. no one really come out from this great coffin. Ninguém conseguiu sair deste grande caixão. So what does that O mean? que significa isso? Do you call this life life? Você chama essa vida de vida? No. Não. These are nothing but a shadow of life. Isso não é nada mais do que uma sombra da vida. How do you know this is real life? Como você pode saber que é uma vida verdadeira? Only when you put that life to test. Apenas quando você coloca aquela vida para ser When testada. that life put into the territory of death. Quando aquela vida é colocada no território da morte. Now, when that life really come out from there, Quando aquela vida realmente sai dali. and also pronounce death, the death, E consegue ainda dizer que a morte está and morta. conquer the death. E consegue conquistar a morte. Now, my brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, and from resurrection, então da ressurreição, we know that's life. nós sabemos que isto é vida. So, brothers and Então, sisters, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem isso. When we become the fisher of men, Quando nós nos tornamos pescadores de homens, when we bear fruits, quando nós produzimos frutos, we are supposed to impart our life, nós devemos dar a nossa vida. to impart the light of Christ, Darmos a vida de Cristo. to try to impart the life of Christ. Darmos a vida de Cristo. But remember, Mas lembre-se, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the secret is o this. segredo é o seguinte: If our service is a flow of life, se há o fluir da vida, then when you serve, quando você serve, you discover immediately the gate of Hades will open. você vai descobrir que, se qual servir, você vê o fluir da vida, você vai descobrir So que imediatamente either os we portões do are- inferno estão abertos. Either we are being swallowed by death, Ainda que nós sejamos tragados pela morte, or we live out that life of resurrection. ou nós vivemos aquela vida de ressurreição, Then something will be given out. então algo vai ser produzido. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, this is resurrection. isto é ressurreição. So remember, Então lembre-se, every service is a miracle. todo serviço é um milagre. Remember, if Lembre-se, someone is helped by you, se alguém for ajudado por você, it's not because you pass yourself to him, não é porque você passou a si mesmo para ele, because you pass Christ to him. mas foi porque você passou Cristo para But ele. remember, Mas brothers, lembre-se, irmãos, only Christ is life, apenas Cristo é vida. is real life. É a vida real. So because of that, Por causa disso, how do you know that we are fruitful? como você sabe que é frutífero? If we are fruitful, Se formos then frutíferos, we always pass through the ground, the territory of death, significa que nós passamos pelo território da morte and come out from that e territory. saímos daquele território. That's on that part of that great miracle, Então, de novo, isso, quando isso acontecer, é parte daquele grande milagre. death and the resurrection. Morte e ressurreição. So now we are able to understand the last miracle. E agora, então, nós temos condição de entender o último milagre. Why 100
153 fish. Por que 153 Very peixes? interesting. É muito interessante. If you compare, if you read the 4 Gospels carefully, Se você ler os 4 evangelhos cuidadosamente, our Lord Jesus o nosso Senhor Jesus, has contacted many people. o Senhor Jesus contactou muitas pessoas. If you try to count them one by one, Se você tentar contá-las uma a uma, how many of them? quantas? 153. 153. In another word, Em outras palavras, our Lord Jesus o nosso Senhor Jesus, is the greatest fisherman in the universe. Ele é o maior pescador deste universo. In the 4 Gospels, Nos 4 he evangelhos, has contacted 153 persons. Ele contactou 153 pessoas. Now, we are able to name them one by E one. nós podemos nomeá-las uma a uma. But you should not come to me and ask for answer. Você não tem que vir para mim pedindo a resposta, That's too não. easy for you. Vai ser muito fácil para You você. have to go back to your Bible. Você vai ter que voltar à sua The Bíblia. answer is there. A resposta está lá. I assure you there will be answer. E eu tenho certeza que a resposta está And the lá. Lord Jesus indeed contacted 153 people. E o Senhor de fato se encontrou com 153 So, pessoas. brothers and sisters, Então, irmãos e what irmãs, is 153? o que é 153? You see that, brothers and Vocês sisters? veem? And our Lord Jesus O nosso Senhor Jesus has contacted these people. contactou aquelas He is pessoas. the fisherman. He is the greatest fisherman. He is greater, the fisher of man. Ele é o maior de todos os pescadores. That's why he has caught 153 fish. Foi por isso que ele pegou 153 peixes. Do you see that? Vocês veem isso? Now he's going to give this as a gift to his disciples. E agora ele vai dar esses peixes como um presente para os seus Do you discípulos. see that? Vocês veem isso? How can you become true disciple, true fisherman? Como você pode se tornar um verdadeiro pescador de homens? You need a miracle called resurrection. Você precisa de um milagre chamado You ressurreição. need to experience some experience called resurrection. Você tem que passar por uma experiência que é chamada de ressurreição. If something from yourself, Se há algo de você mesmo, it can never stand the test of death. nunca vai poder passar pelo teste da morte. Ourselves always on this side of the death. O nosso eu está sempre do lado de cada morte. We never cross the valley of shadow of death. Nós nunca cruzamos o vale da sombra da morte. But thank God, Mas graças a Deus, because of the life of resurrection, por causa da vida de ressurreição, here is another miracle. aqui há um outro milagre. All included in that greatest miracle. Todos esses estão incluídos naquele grande milagre. Death and resurrection. Morte e ressurreição. So in order for us to be fruitful, Para que nós sejamos frutíferos. so brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, we need a miracle of resurrection. nós precisamos do milagre da ressurreição. Because our Lord has been risen. Pelo fato do Senhor ter sido ressurreto. Now he has released his life. Agora Ele liberou a sua vida. Now he has given this life to these 153 persons. E agora Ele deu a sua vida por essas 153 pessoas. So that's 153 fish. Então ali estão 153 This peixes. great catch after great resurrection. Essa é uma grande pescaria após a ressurreição. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, now this is an important lesson essa é uma lição muito for importante Peter, para Pedro, for all these professional fishers. para todos aqueles pescadores If profissionais. they want to become the fisherman of, if they want to become the fisher of man, Se eles quiserem se tornar pescadores de homens, remember, lembre-se, they need the miracle of Christ. eles precisam do milagre de Cristo. When Christ twists his finger Quando Cristo move o seu dedo from no fish de nenhum peixe to 153 fish, para 153 peixes, they will become as fruitful as Christ. eles vão se tornar tão frutíferos como Cristo. Oh, brothers and sisters, Oh, meus you do irmãos e not irmãs. know the meaning of 153. Você não sabe o significado do If 153. you really know that Se meaning, você souber o you significado, will be very, very surprised. você vai ficar muito, muito That's surpreso. the lesson we ought to learn. Essa é a lição que temos que aprender. Our Lord desires that. O Senhor deseja isso. One day we may be as fruitful as our Lord. Que um dia nós sejamos tão frutíferos como nosso Senhor. If our Lord present 153 fish, Se o Senhor apresenta 153 peixes, that ought to be our fish. esse tem que ser os nossos peixes. So that 150 fish Esses 153 peixes as a present, foram como um as a presente, gift como uma dádiva to the disciple. para os discípulos. Now, of course, É claro, that gift aquele dom was because of that greatest miracles in history. Aquela dádiva foi por causa daquele maior milagre de toda a história. Death and the resurrection. Morte e ressurreição. So, brothers, Então, irmãos, that really solved our problem. isso de fato resolve o nosso Now we problema. can become fruitful. Agora nós podemos nos tornar Now we frutíferos. can really become the fisher of men. Agora realmente nós podemos nos tornar pescadores de homens. Now, why 153? Por que 153?
this number only belonged to John. Esse número só aparece em João. Now, in Gospel of John, No Evangelho de João, you have 153. você tem 153. In his Revelation, Em Apocalipse, you have another number, 666. você também tem outro número que é o 666. Now, these two numbers are unique to John. Esses dois números são singulares de João. So, if we want to understand these two numbers, Se nós quisermos entender esses dois números, we have to understand it self-consistently. nós temos que entender isso de maneira consistente. The law applied to 153 A lei- also had to apply to 666. A lei que se aplica ao número 153 também tem que se aplicar ao número 666. Now, why 153? Por que 153? Because this is triangle number in the theory of number in mathematics. Porque na matemática esse é considerado, é conhecido como um número triangular. How do we understand it? Como é que nós podemos compreender isso? Suppose let's have 6 fish. Vamos supor que nós tenhamos 6 peixes. So I can arrange in a triangle form. Eu posso colocar esses peixes de uma forma triangular. You put one fish here, Coloca um peixe no topo, then 2 fish down, depois dois peixes logo abaixo, then 3 fish. depois 3 peixes You logo see, abaixo. I can form a triangle. Você vê que aí formou um triângulo. That's why 6 is Por- called triangle number. É por isso que o número 6 é chamado de um número triangular. Now in this triangle, Nesse triângulo, you have 3 fish Você- in each side. você tem 3 peixes de cada lado. So altogether, how many? You have 6 fish. Ao todo você tem 6 Do you peixes. see that? Vocês veem isso? All right, let's continue with this regulation. Vamos continuar prosseguindo com esse triângulo. 1 fish, Um peixe, 2 fish, 2 peixes, 3 fish, 3 peixes, 4 fish, 4 peixes, 5, 5 peixes, 6. 6 peixes, Seven. 7 peixes. Use your imagination. Usa sua imaginação agora. Finally, you come to 17. Finalmente, lá embaixo do triângulo, você vai ter 17 Then peixes. you have a triangle. Aí você vai ter um triângulo, Each side Cada has lado 17 fish. vai ter 17 peixes. If you count all the fish, Se você contar todos os peixes, 153 fish. 153 So peixes. 153 fish 153 peixes is equal é igual 1 a 1 plus 2 mais 2 plus 3 mais 3 all the way plus 17. até chegar mais 17. If you don't believe it, you can try yourself. Se você não acredita, faz a conta. 153 fish. 153 peixes. So, brothers, Então, irmãos, why 17? por que 17? Because in the 4 Gospels, Porque nos 4 evangelhos, that word fish appears 17 times. a palavra peixe aparece 17 vezes. Do you see that? Vocês veem isso? That's why these 153 É fish. por isso que são 153 peixes. Now, 153 fish is the gift of Christ to his disciples. Os 153 peixes é uma dádiva do Senhor aos seus On discípulos. what basis? Em que base? Now, this triangle has 17 fish as its base. 17 fish is its base. In space. As its base. As its base. Esse número tem o número 17 como sua base. You see, 17, 17, 17. Então, 17, 17, 17. Now, why this 17? Por que 17? According to the Bible, De acordo com a Bíblia, our Jesus died on January 14. o nosso Senhor Jesus morreu no dia 14 de So, janeiro. if you count it from the New Year, Se você contar a partir do ano novo, when you count until 14, quando você contar até o 14, the cross, você vai chegar até a then cruz. 3 days later, 3 dias depois, our Lord being risen. o Senhor ressuscitou. So, in the Bible, Na Bíblia, 14 plus 3 14 mais 3 equal to 17. é igual a 17. 17 in the Bible all refer to death and the resurrection. 17 na Bíblia sempre se refere à morte e ressurreição. On July 17, No- the ark was parked on the Mount Ararat. No dia 17 de julho, a arca estacionou no topo do And Monte that Ararat. July is equivalent to January of Jewish calendar. Então, na realidade, julho se refere a janeiro no calendário judaico. So Mount Ararat speaks of the ground of resurrection. Então, o Monte Ararat fala da base da ressurreição. And Joseph was sold while he was 70 years old. Então, José foi vendido quando ele tinha 17 anos de That's idade. death. Isso é morte. Then his father saw his son in glory as a minister 17 years. E o pai dele, Jacó, viu José quando ele já estava na posição de proeminência no Egito, 17 anos depois.
That's resurrection. Isso é ressurreição. So, brothers and sisters, Então, irmãos e now irmãs, you can understand você consegue entender why agora 153 fish. por que 153 peixes? Very simple. Muito simples. It simply tells us Simplesmente nos fala only based on the principle of death and resurrection. apenas baseado no princípio da morte e ressurreição. Only when Christ twists his finger, Apenas quando Cristo move o seu dedo, apply what he has done in history, aplica aquilo que ele fez na história and do it in our life, e faz isso em nossas vidas and make it effective. e torna isso eficaz. Then we'll become fishermen. Aí então nós nos tornaremos pescadores de From homens. zero fish De to 153. 0 peixes para 153 peixes. Então, irmãos e irmãs, That's the lesson we are given here. essa é a lição que nos é dada aqui. And just give you one more illustration, that's all. Vou te dar apenas mais uma ilustração, é We só don't isso. want to go there, into there. Nós não queremos entrar nos Why detalhes. 666? Por que 666? Because in Genesis, in Revelation, Porque em Apocalipse, now, the word beast a palavra besta appears 36 times. aparece 36 vezes. So, how do you really understand 666? Como é que você compreende 666? One beast, Uma besta, then two beasts, 2 bestas, then three beasts, 3 bestas, then until 36 beasts. até aqui embaixo aqui 36 bestas. So another triangle, Aí aparece um outro triângulo. and 36 beasts, 36 beasts, 36 beasts. 36 bestas, 36 bestas, 36 bestas. All together 666. Somando tudo, Do you 666. see how consistent are these two examples? Você observa quão consistentes são esses dois exemplos? So I just use this as an illustration Eu só uso isso como ilustração for you to understand. para você In compreender the last miracle, que no último milagre, why 153 fish? por que então 153 peixes? Our time almost gone. Nosso tempo quase se foi. Now let me conclude with something, or some note, which is very important. Deixe-me concluir com uma nota que é muito importante. Now probably only younger ones are able to appreciate it. Talvez apenas os mais jovens vão poder So apreciar. if you don't understand, it's okay. Se você It's não fine. compreender, tudo bem. Now you know because we have 10 fingers, Sabe por que nós temos 10 dedos? we have 10 toes. Nós temos 10 arteiros, 10 dedos So do pé. our mathematics are with decimal system. A nossa matemática é sempre no sistema decimal. You see? Vê? 153, 153 it means 1 times 100 significa 1 vezes 100, plus 5 times 10 mais 5 vezes 10, and plus 3 times 1. mais 3 vezes 1. Now 100 is 10 to the 2 power. 100 é igual a 10 elevado a 2. So in another word, Em outras when palavras, we say 153, when we write this way, quando nós escrevemos 153, it reminds us we have 10 fingers, nos faz lembrar que nós temos 10 dedos we have 10 toes. e temos 10 arteiros. So that's 153. É 153. That's our mathematics. Essa é a nossa matemática. But if we go to the Bible, Mas se nós formos para a Bíblia, in the God's eyes, aos olhos de Deus, there are only 2 men. há apenas 2 homens. Remember? Lembra? First man, O primeiro homem second man. e o segundo homem. First Adam O primeiro Adão and the last Adam. e o último Adão. Only 2. Apenas 2. Either you are in Christ Ou você está em Cristo, or you are in ou Adam. você está em Adão. So brothers, Então, irmãos, if this is the case, se esse é o caso, the God's mathematics a matemática de Deus is very different from ours. é muito diferente da nossa. We have a decimal system Nós temos um sistema decimal, and God has only binary system. mas Deus tem um sistema binário. Now let me explain. Deixa eu explicar. Today we play with computers. Hoje nós usamos computadores. Now don't forget, Não se esqueça, computer is nothing but a machine. o computador não é nada além de que uma máquina. Very stupid. Muito He burrinha. doesn't know much about Não it. sabe nada. So all he knows is A única coisa you que está turn it fazendo, on você liga, and you turn it off. você desliga. On and off, on and off. Liga, desliga, liga, desliga. So when you turn it off, Quando você desliga, 0. 0. When you turn it on, Quando você liga, 1. 1. That's all. Isso é dentro do So computador. with the computer only knows 0 and 1, 0 and 1. That's all. Então, quando o computador funciona, dentro dele só tem 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. So that's called the binary system. Esse é chamado sistema binário. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, if you write 153 in binary system, se você escrever o número 153 na base 2 do sistema now I binário, will give you the slide later. eu vou mostrar um slide aqui depois. But let me give you the result first. Mas deixe-me dar o resultado So primeiro. 153, 153, now
if you write in the binary Se system, você escrevesse no sistema binário, in God's mathematics, na matemática de Deus, then it is 1001, 1001. Just a second. It's só um pouquinho. 1001, 1001. é 1001, 1001. That's it. Só isso. That's 153. É 153. 1 means on. 1 significa 0 ligado. means off. 0 significa desligado. Off. Desligado, desligado, off, ligado, off, desligado, off, desligado, desligado. That's 153. É isso, é 153. Christ is on. Cristo está ligado. We are off. Nós estamos desligados. And He is on. Ele está ligado. We are on. Nós estamos desligados. And do you see that? Vocês veem isso? 1001. 1001, 1001. 1001. You can read from the left to right. Você pode ler da esquerda para a direita Right to e left. da direita para a esquerda. Also 8 digits. Também são 8 dígitos. So you see, Você vê? that reminds you of the structure of a miracle. Que faz lembrar da estrutura dos 8 milagres. No matter how you read it, Não importa como você leia, but the message is very important. mas a mensagem é muito importante. On is Christ. Ligado é Cristo Off is me. e 0, desligado sou eu. But Christ, no longer I. Não eu, mas Cristo. No longer I. Não mais eu, But Christ. mas Cristo. But Christ, Mas Cristo. no longer Não I. mais eu. No longer I. Não mais eu, But Christ. mas Cristo. That's 153. Isso é 153. So you see, brothers Então and vocês sisters, veem, irmãos e if irmãs. you remember this mathematics, Se você lembrar dessa matemática, now it's very clear. agora fica claro. What is Christian life? What is Christian life? O que é vida cristã? No longer I, Não mais eu, but Christ. mas Cristo. So may the Lord speak to our hearts. Que o Senhor realmente possa falar aos nossos Now corações. it's time for us to see that picture. Agora nós vamos ver esse quadro. Here it is. Just press here. Okay. Não, vai aumentar a intensidade. Sorry. Okay, this is this one fish, Ali está um peixe, 2 fish, 2 peixes, 3 fish. 3 peixes. Now this is the sea of Galilee. Estão vendo em volta ali está o mar da Galileia. So this is like a net of fish. Net of fish. Net. Aí Oh, então net é of uma fish. rede com peixes. You see? So 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 6, 17, e 17, 17, 17 and e 17. 17. So that's 153. Então isso são 153. Next one. O próximo. That's 666. Aqui está o 666. That's one beast, Uma besta, 2 beasts, 2 bestas, 3 beasts, 3 bestas, 36. 36, 36. 36, 36. 36. Now, because in Revelation, the beast has been mentioned 36 times. Então pelo fato de em Apocalipse a besta ter sido mencionada 36 vezes. In 4 Gospels, fish, the word fish has been mentioned 17 times. Nos 4 evangelhos a palavra peixe foi mencionada 17 vezes. All right, the next one. O próximo. Now, that's decimal system. Esse é o sistema decimal. You see, 1 times 10 to the 2 power, Então você vê 1 vezes 10 elevado a 2, 5 times 10 to the 1, power 1. 5 vezes 10 elevado a 1, Then 10 to the power 0. mais 3 vezes 10 elevado a 0. Do you see that? This 1, 5, 3. So that's Você vê ali 1, tem 5, 1, 3. 5 e 3. Now, 153 153 equal to 1 times 2 to the power of 7. é igual a 1 vezes 2 elevado a 7, Then 0 times 2 of power of 6. mais 0 vezes 2 elevado a 6. See that? Estão vendo aí? So by this way, you Dessa have forma, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Você vê que vai ser 1001, 1001. But Christ, no longer I. Cristo, não mais eu. No longer I. Não mais eu. But Christ. Mas Cristo, But Christ. mas Cristo. No longer Não I. mais eu. No longer Não I. mais eu, But Christ. mas Cristo. You can read this way or you can read this Você way. pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. So this is mirror symmetry. Essa é a simetria especular. Now this is very good reminder of 8 miracles in, E the, esse aqui é um bom lembrete sobre os 8 milagres in the Gospel of John. no Evangelho de João. So may the Lord really speak Que o Senhor realmente fale aos nossos to our corações. hearts. Let's pray. Vamos orar. Vamos Let's orar. pray. Senhor, nós te damos graças nessa noite, Senhor.
Senhor, por contemplarmos a maravilha que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Senhor, de fato, esse é o maior de todos os milagres deste universo. Senhor, quando contemplamos a cruz do Calvário, onde ali o Senhor morreu, não apenas por nós, Senhor, mas o Senhor também nos reconciliou com Deus. Senhor, te damos graça por essa obra tão completa e tão maravilhosa, de o Senhor realmente nos reconciliar, Senhor, com o nosso Pai. Te damos graça, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui, fundamentados, baseados nessa obra sem igual, Senhor. Te damos graça porque o Senhor é a videira verdadeira, aquela que se deu para que nós hoje pudéssemos desfrutar desse doce vinho, que é a tua própria vida. Senhor, continue a falar aos nossos corações. Senhor, não permita que sejamos distraídos, Senhor, com outras questões. Senhor, mas que possamos ver ninguém mais, senão o próprio Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos guardar nessa noite. Continua falando aos nossos corações. É o que nós pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.